Eu acho que é impossível dissociar o nome do Gilberto Mendes do Festival de Música Nova, né? Desde o início ele trabalhou nesse sentido e mais tarde, com mais convivência com ele, a gente teve bastante contato. Ele me convidou para participar do festival de 2010, convidou para escrever um concerto para flauta e orquestra. Foi uma noite memorável no Coliseu de Santos, um teatro maravilhoso que a gente tem aqui na cidade. E junto com isso, eu tive contato com o Antônio Eduardo, o pianista principal, o intérprete principal das obras do Gilberto Mendes, que também, no decorrer do tempo, fizemos coisas juntas, inclusive peças do Gilberto, damos uma nova forma, com um aceite dele, obviamente, com tiradas memoráveis. E eu fico contente que o festival continue com a mesma pujança até hoje. E quem sabe a gente volte a se apresentar, não é? Estamos aí, prontos para a próxima. Um grande abraço a todos. Olá, sou Harry Crow, compositor, moro em Curitiba, sou diretor artístico da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná. A minha atividade como compositor é bem intensa, é o que eu faço a maior parte do tempo. Atualmente, inclusive, é o que eu estou fazendo praticamente o tempo todo. Eu termino uma obra e começo outra. Já escrevi música para todos os instrumentos de orquestra, alguns também que não são do efetivo orquestral. Tenho muita música para piano e, embora não seja pianista, assim também como não sou violonista, e já escrevi várias obras para violão. Falando das miniaturas secretas que escrevi já há alguns anos e que foram estreadas e gravadas pelo Antônio Eduardo, são prelúdios, vamos dizer, embora não sejam de execução simples, claro, são despretensiosos, são obras baseadas nas personalidades de algumas amigas minhas. Quis fazer uma surpresa para elas e, portanto, não coloquei o nome de nenhuma delas nas miniaturas, simplesmente as mantive como miniaturas secretas. Tenho um hábito, dentro do meu estilo composicional, de partir de elementos extramusicais, sejam poéticos, sejam da natureza, nomes de pessoas, personalidades, e isso é uma marca forte na minha produção. Escrevi outras peças para piano seguindo também esse tipo de, vamos dizer, inspiração, como Lars Helmström em Santos, que compus especialmente para Antônio Eduardo, e inspirada nas aventuras de um amigo sueco, Lars Helmström, grande artista plástico, que viveu em Santos nos anos 50. Outras características da minha música também passam pela observação da natureza, o uso de pequenos motivos musicais a partir de alguma referência extramusical e uma tendência de escrever música sempre dentro de um discurso mais aberto e, eu prefiro dizer atonal. Muitas vezes é uma tonalidade expandida, ou inserções e modalismos, mas o arcabouço geral da minha obra é de uma música atonal que deriva, mesmo que distante, do pensamento de Schoenberg, mas também dentro de um conceito muito brasileiro de antropofagia. Sou um entusiasta da Semana de Arte Moderna, da obra de Villa-Lobos, convivi e tive presente em muitas estreias nas obras do Gilberto Mendes, cujas ideias, com o tempo, na medida que fui amadurecendo, passei a admirar e até mesmo assimilar em alguns casos. E é isso.
ou seja, tendo a escrever de uma forma cada vez mais transparente com o tempo. Tenho um pouco vamos dizer, de resistência a escrever música com grande complexidade, muito embora não escrevam uma música fácil, eu reconheço isso. Mas, enfim, isso é que eu gostaria de dizer com relação à minha obra. As Miniaturas Secretas são uma obra que tenho muito, vamos dizer, carinho por elas, e que o Antônio Eduardo tem as interpretado com grande maestria, e cada vez que eu ouço ele tocar essas miniaturas, eu fico mais entusiasmado com a maneira que ele faz a sua interpretação amadurecer. É isso aí. Um abraço para todos. Olá a todos, é com muita alegria que agradeço ao Antônio Eduardo Santos pelo convite para falar um pouco no Festival Música Nova, um breve depoimento de como minhas pesquisas sobre pós-minimalismo na obra de Gilberto Mendes se conectam com o Festival Música Nova. Então, como todos sabemos, Gilberto Mendes deixou um legado extremamente significativo para a música de concerto brasileira. Peças corais e orquestrais, música de câmara para voz e piano, para solistas, enfim, verifica-se um amplo repertório sendo abarcado por sua imensa obra. Além do puro êxito da realização artística de suas composições, Gilberto Mendes também contribuiu para a renovação da música de concerto no Brasil, com a criação do Festival Música Nova, sendo também signatário do Manifesto Música Nova, né? Então, segundo o próprio compositor, ele afirma: fomos realmente os primeiros compositores brasileiros, o nosso grupo Música Nova, a fazer música aleatória, microtonal, não periódica, não discursiva, música com a introdução de ruído no contexto sonoro, com a utilização dos miximídia, como eram chamados então os liquidificadores, aspiradores de pó, televisores, etc., do gesto e da ação musical, como teatro de novos grafismos, abolindo a notação tradicional. Falamos em design para as obras, música com a participação do ouvinte na sua execução, etc. Então essa afirmação está no livro de Mendes, seu primeiro livro de 1994, né? Atrelada a toda essa renovação composicional, esteve o Festival Música Nova, desde seu início, em 1962, assim como outras manifestações em prol da divulgação da música de vanguarda aqui na América Latina, como tivemos os cursos latino-americanos de música contemporânea. Então, o predecessor de toda essa leva de cursos, de festivais, como o Festival Música Nova, foi o Núcleo Música Nueva de Montevideo, criado em 66, e que iniciou suas atividades encabeçado por 4 jovens compositores, todos discípulos de Héctor Tosar. Então participavam Cunharo Ariel Martinez, Conrado Silva e Daniel Vigletti, além do próprio Tosar. Mendes, nessa época, começou a frequentar o curso latino-americano de música contemporânea, convidando vários músicos deste curso para o Festival Música Nova, sendo constatado que Mendes conseguiu trazer pelo menos 40 músicos que atuaram no curso latino-americano para o Festival Música Nova. Isso a gente encontra nas pesquisas de Prada, né? Ambos os eventos tinham em comum a orientação esquerdista, conforme o próprio Mendes explica. Um ponto de honra nos cursos latino-americanos era só aceitar musicistas de reconhecido caráter, postura política corretíssima e idealismo. Importantes compositores, mais ligados à música oficial, ao establishment de seu país, podiam perder as esperanças, porque jamais seriam os convidados a participar dos cursos ligados ao Festival Música Nova. Ideia da qual sempre partilhamos com o Festival Música Nova, trazendo a ele compositores como o norte-americano Frederic Rzewski, o italiano Luca Lombardi, nomes conhecidos pela sua posição política de esquerda e da luta pela democracia. Então isso era um ponto muito importante para o Gilberto Mendes, essa afirmação a gente vê no livro dele de 1994. Percebe-se desta forma que havia uma resistência por parte de um grupo de compositores da chamada música de concerto em relação aos governos autoritários que se configuravam pela maioria dos países da América Latina a partir da década de 60.
Prada esclarece o papel de Gilberto Mendes nesse contexto e, mais especificamente, o papel do Festival Música Nova. Então, Prada afirma: dentro da música erudita brasileira, foi detectado que o grupo ligado à música nova melhor representou esta oposição política. O Festival Música Nova é centralizado à referida ação de resistência, com a obstinação e militância de seus organizadores. O festival nasceu para mostrar uma música de vanguarda, mas acabou se articulando com outras manifestações, para também ser uma forma de se opor ao regime. As circunstâncias históricas fizeram caminhar para isso, um lado estético, mas também político presente no festival. A gente vê então essa afirmação de Prada no seu trabalho de 2010. Por outro lado, também na década de 60, Gilberto Mendes participou na ocasião dos cursos de Darmstadt, que contaram com a presença de destacados compositores de vanguarda, como Oliver Messiaen, Luciano Berio, Stockhausen, Pierre Boulez, dentre outros. Sobre isso, José Eduardo Martins afirma: os cursos internacionais de verão para a música nova surgiram em 1946, sob a direção de Schnettke. Segundo o compositor Gilberto Mendes, que frequentou esses cursos entre 1962 e 1968, Gilberto Mendes dizia sobre esses cursos: ir a Darmstadt é como ir um muçulmano vai à Meca. Era uma missão de todo compositor de vanguarda dos anos 60 e 70. Ali a gente encontrava europeus, norte-americanos, asiáticos, latino-americanos e abríamos nossos ouvidos para uma nova escuta. Ouvir estrelas, ouvir estruturas, pensar a música, na feliz expressão de Pierre Boulez, sem dúvida a maior cabeça da sua geração. Nunca me esquecerei de suas aulas dadas no estábulo, ao lado do prédio principal, durante as quais ouvíamos às vezes vacas mugindo em meio à obra Pierrot Lunaire, que ensaiava em nossa frente como parte da aula. Isso foi fantástico. Então é uma afirmação de Gilberto Mendes que se encontra no texto do pianista Martins, de 1996. E também a pesquisadora Lovaglio afirma que foi a partir do contato com Darmstadt e recarregados estética e intelectualmente que muitos músicos sentiram-se motivados a realizar algo a favor da mudança do quadro de conservadorismo instalado em seu país, né? Então, voltando às implicações políticas do Festival Música Nova, Gilberto Mendes explica: para o Festival Música Nova de Santos, a mais velha amostra de toda a América Latina da música de vanguarda feita em todo o mundo, que fundei em 62, transferiu o mesmo tipo de doutrinação política sempre que cabia, e desta vez velada, pois começavam os amargos anos de ditadura a partir do golpe de 64. Através da música, Mendes afirma que eles se realizavam no velho clube de arte dos anos 50. Foi assim que, ao lado de Stockhausen e Boulez, fomos divulgando também as obras de Hans Heidler e Cornelius Cardil, com toda a sua carga semântica política e promovendo discussões a seu respeito. Então, todas essas informações coletadas de vários pesquisadores, né, eu apresento no meu livro, Repensando a Terceira Fase Composicional de Gilberto Mendes, o Pós-Minimalismo dos Mares do Sul, que é um livro que é a partir da minha tese, né, de doutorado, que eu lancei pela editora CRV. E aí, a partir disso, eu analiso obras de Gilberto Mendes com características minimalistas para chegar à conclusão que, na verdade, o conceito mais correto para a gente analisar as obras de Gilberto Mendes é o pós-minimalismo, né? Porque nas obras dele, ele mistura várias linguagens composicionais, então ele traz características minimalistas, mas sempre traz linguagens diferenciadas, algum aspecto melódico que é meio que contrário ao minimalismo rígido dos anos iniciais, traz outras características muito fortes do pós-minimalismo, com a intertextualidade. E o que isso tem a ver com o Festival Música Nova, né? Tem a ver no seguinte sentido, que o Festival Música Nova, de certa forma, também fomos responsáveis por trazer o minimalismo musical para o Brasil, para os compositores brasileiros conhecerem. E também, muitas dessas obras de Gilberto Mendes, com características pós-minimalistas, foram estreadas no Festival Música Nova, né? Então, das obras que eu analisei no meu doutorado, posso salientar para piano Il Neige de Nouveau, que foi de 85, Viva Vila, que foi de 87, e Furranete, que foi de 93, que foram estreadas no Festival Música Nova. Daqui a pouco eu vou contar mais detalhes, né?
E também tem o último tango em Vila Parisi, que eu analiso no meu doutorado, e Fernando Magri também analisa no doutorado, no mestrado dele, mas por outra abordagem analítica, né? Enfim, mas no meu doutorado eu analisei a questão do pós-minimalismo no último tango em Vila Parisi, que também foi estreado no Festival Música Nova, que é uma obra de 87. Então, sobre a questão da relação do Festival Música Nova com o minimalismo, quem explica muito bem isso é Rodolfo Coelho de Souza, né? Num livro que Antônio Eduardo Santos organizou. Acho que, se não me engano, o artigo dele se chama O Minimalista Acidental. Então, Rodolfo Coelho de Souza, ele afirma que em 85, que foi o mesmo ano da composição do tríptico para piano, que eu também analiso no meu doutorado, os três contos de Cortázar, né, de Gilberto Mendes, o Gilberto Mendes, nesse mesmo ano, convidou para o Festival de Música Nova, através do Instituto Goethe, o compositor e pianista alemão Hans Roth, que apresentou no evento um recital de mais uma obra minimalista, né? E o festival foi muito longo, uma obra única que ele apresentou, minimalista, durou mais de 1 hora. E talvez, então, essa obra pode ser considerada um dos exemplos mais robustos daquele início do minimalismo europeu, né? E nesse mesmo Festival Música Nova, o Festival Goethe patrocinou a vinda de uma exposição de partituras e gravações de música minimalista de toda a Europa, com o título Minimal Music, Projeto Europeu de Música Minimalista. Esse evento todo foi acolhido no Conservatório do Brooklyn, pelo saudoso Leventhal, e 4 compositores apresentaram conferências sobre temas relativos à música minimalista, né? Michael Fares, da Alemanha, Paul Milsing, da Escócia, William Zobst, da Áustria e Stuart Shepard, do Canadá. Então, mas teve a performance, que foi no Festival Música Nova do Hans Roth, né? Tudo isso na mesma época assegurou essa comunicação do minimalismo europeu com os compositores brasileiros, né? Então, a conexão do Festival Música Nova, a importância do Festival Música Nova em trazer novas correntes composicionais e trazer o minimalismo europeu também aqui para o Brasil, né? Então, o Rodolfo Coelho de Souza afirma que a estreia de Cortázar, de Mendes, em 85 e 87, pode ser considerado os anos de lançamento do minimalismo no Brasil. Então, o Festival Música Nova foi o espaço em que isso aconteceu, segundo Rodolfo Coelho de Souza, né? Também outra coisa que eu gostaria de apontar, então, falar um pouquinho mais sobre essas peças que eu analisei, né? A relação delas com o pós-minimalismo e o minimalismo, né? Então, falar um pouquinho sobre Il Neige de Nouveau. Il Neige de Nouveau, Gilberto Mendes compôs em 85 a pedido do pianista José Eduardo Martins, que organizava na ocasião uma coletânea em homenagem ao compositor Henrique Oswald, né? Então, na introdução do tambor de Henrique Oswald, José Eduardo Martins apresenta as 8 peças que compõem o caderno, né, que os compositores que ele convidou fizeram em homenagem a Henrique Oswald, né? Então tem peças do Francisco Mignone, tem peças também do Camargo Guarnieri, do Ficarelli, Rodolfo Coelho de Souza, Ricardo Acuchian, de vários compositores. Agora, a do Gilberto Mendes é a que apresenta o pós-minimalismo, né? E essas peças foram executadas por José Eduardo Martins durante justamente o 21º Festival Música Nova de Santos, nos dias 22 e 30 de agosto de 85, que foi realizado também na cidade de São Paulo, né? Não só em Santos. Então, veja a estreia de uma peça pós-minimalismo, de Gilberto Mendes, no Festival Música Nova pelo pianista José Eduardo Martins, né? Mais detalhes dessa análise vocês podem encontrar no meu livro. Também temos a obra Firhanet, né, que foi escrita em 93 para a cravista belga Annette Sachs, que também foi estreada no Festival Música Nova por Antônio Eduardo Santos em agosto de 93. E o último tango em Vila Parisi teve sua estreia durante o Festival Música Nova de 87, no dia 21 de agosto, na Sala Cidade de São Paulo, pela Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, sob a regência do próprio compositor, né? Também para piano temos a obra Viva Vila, que também foi uma encomenda para fazer uma homenagem ao nosso compositor Villa-Lobos, né? Então, conforme Antônio Eduardo Santos, ele conta sobre essa obra.
Viva a Vila. Essa obra faz parte de uma coletânea de peças encomendadas pelo pianista José Eduardo Martins a diversos compositores, em comemoração ao centenário de nascimento de Heitor Villa-Lobos, e foram apresentadas todas essas peças no 23º Festival Música Nova de Santos, nos dias 11 e 19 de agosto de 87, na cidade de São Paulo e Santos. Então a gente pode encontrar mais informações sobre essas obras de piano no excelente trabalho de Antônio Eduardo Santos sobre o antropofagismo nas obras de piano de Gilberto Mendes, né? E sobre as questões do pós-minimalismo, minimalismo, mais detalhadas, vocês podem encontrar no meu livro. Então aqui foi uma breve introdução a esse assunto, né, para não ficar cansativo, não ficar muito longo aqui meu depoimento. Eu agradeço a atenção de todos, desejo uma excelente entrada de ano para 2025 e que Gilberto Mendes esteja sempre vivo na nossa memória e nas nossas lembranças. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wellington Bujocas, sou curador da mostra Música Rara Brasileira, um projeto levado a cabo pelo Zenon Instituto Cultural para a divulgação do repertório de música de câmara do Brasil. O projeto já conta com 4 anos, com muita alegria. Assim, toda sexta-feira nós publicamos um vídeo para divulgar, enfim, músicas de vários períodos da história brasileira. E nesse contexto, o Antônio e o festival me convidaram para falar um pouquinho sobre esse projeto, para que vocês tenham algum conhecimento. Queria começar com um pouquinho do histórico dele. Eu, na verdade, sou diplomata de carreira, me interesso por música brasileira já há muitos anos, pesquiso o repertório, basicamente, embora não seja um músico de formação. Quando eu fui para o Cazaquistão, eu achava, até um certo ponto, enfim, que divulgar gravações ajudaria, na verdade, a fazer com que essa música fosse mais tocada, etc. E acredito que realmente ajude. Mas ao ir para o Cazaquistão eu percebi com muita clareza que assim, o acesso às partituras era muito difícil. Eu comecei a pesquisar isso, a procurar, acabei fazendo muito contato com músicos lá e percebi sobre vários aspectos que trabalhar com músicos locais tem uma grande vantagem, porque você cria um enraizamento no meio. Então você cria a possibilidade de divulgação da música que, digamos, levar músicos de um lado para o outro muitas vezes não permitem. Nisso acabei organizando alguns tantos concertos no Cazaquistão e depois eu segui para a Rússia, para Moscou, onde eu tinha um cenário ideal com músicos muito qualificados em grande quantidade para executar um repertório brasileiro. Nesse sentido, eu acabei, enfim, estabelecendo uma série de contatos e comecei a produzir concertos diversos com músicas, sobretudo contemporâneas, mas também algumas coisas modernas. E o negócio foi, a princípio, crescendo. Naquele momento, enfim, eu estava mais interessado em divulgar isso primeiro na Rússia, e ao mesmo tempo deixar um registro de áudio, na verdade, para que essas músicas ficassem gravadas. Depois de um tempo percebi que realmente os vídeos faziam muita falta, tendo em conta a lógica que a gente tem hoje no mundo atual, de realmente divulgar as coisas por imagens. E nisso, enfim, as coisas foram se desenvolvendo. Eu conheci a Nara Vasconcelos, que é a diretora do Zenon Instituto Cultural. Nós estabelecemos um belo contato, ela ficou muito interessada, ela era uma musicista, junto com o marido, que é o Frederico Barreto, também diretor do Zenon. E, enfim, os dois juntos trabalharam na Orquestra Sinfônica de Campinas, foram professores da Unicamp, e tinham bastante interesse também nessa divulgação. Juntos organizamos ainda alguns festivais de música brasileira também na Bulgária, e juntando esses materiais que eu tinha produzido na Rússia, algumas coisas na Bulgária, os festivais e a chegada da pandemia fizeram com que a gente decidisse fazer algum projeto de divulgação virtual, que é justamente música rara brasileira, para divulgar um repertório muito amplo que a gente tem no Brasil. É uma coisa meio absurda até, na verdade,
a produção brasileira, a gente não tem uma noção muito clara disso, até por falta muitas vezes de estudo, mas o Brasil conta com algumas coisas muito peculiares, tendo em conta, sobretudo, a dificuldade de divulgação desse repertório, mas ao fazer pesquisas para diversos concertos, diversas formações, eu percebia como era grande o repertório brasileiro, como eu conseguia, por exemplo, encontrar um repertório significativo de obras para clarinete e violoncelo, ou violino e viola, ou, enfim, violino e violão, etc. Coisas desse gênero, trios de cordas, quartetos, formações mistas, das mais diversas, além das formações tradicionais, como, enfim, violino e piano, violoncelo e piano, flauta e piano, etc. E então a gente foi vendo que, na verdade, esse material era muito grande e que a gente não tinha, enfim, grandes possibilidades de expansão sistemática desse repertório, né? Muita coisa, mesmo de grandes autores como Santoro, Mignone, Guerra Peixe, Alberto Nepomuceno, Alexandre Lévy, e mesmo compositores mais recentes, Almeida Prado, Paulo Costa Lima, Wellington Gomes, Harry Crow, Kilza Sete, Esther Sclia, e vários outros, enfim, Lindeberg Cardoso, que são compositores estabelecidos em tese, mas que na verdade acabam sendo muito menos tocados por falta de acesso às partituras, por uma série de dificuldades que a gente tem e tudo mais, e que precisavam ter um pouquinho mais de divulgação. Aproveitamos, enfim, a realização dos festivais na Bulgária. Eu estava já naquele momento da pandemia no Azerbaijão, também lá eu estava, na verdade, organizando algumas gravações, mais algumas coisas ainda na Rússia, que eu ainda tinha contato, e pela proximidade mesmo, e ao mesmo tempo estabelecendo alguns contatos também no Brasil e em outros lugares, em geral com brasileiros, para que a gente pudesse ter uma mostra que viesse de vários cantos do mundo, assim, que achamos que seria uma coisa interessante e curiosa, na verdade, sobre como essa produção brasileira pode chegar a vários lugares e como ela pode ser tocada por músicos de várias culturas, enfim, para que a gente tivesse uma outra visão sobre a música de câmara brasileira. O projeto, como eu disse, começou na pandemia, em 2020, e era um projeto que a princípio eu pensava curto, né? Enfim, era uma série de gravações que estávamos fazendo naquele momento. Achamos que fazendo aquelas gravações o projeto, enfim, até acabaria, mas ele foi se alongando, se estendendo, e gostaria que ele, na verdade, continuasse por muito mais tempo. Na verdade, agora são já 4 anos de projeto. Nós até o momento divulgamos 192 obras de 57 compositores brasileiros, dos mais diversos períodos, assim, desde obras ainda do período colonial, com o Gabriel Fernandes, né, da Trindade, né, a gente fez um dueto concertante dele, o trio, por exemplo, do Alexandre Lévy, que é um momento praticamente inicial da música de câmara brasileira, pelo menos do que sobreviveu, e até chegar em compositores muito mais recentes, como o Paulo Rios Filho, Marcílio Onofre, que, enfim, e obras que foram produzidas ano passado, ano retrasado, etc. O foco do projeto é, sobretudo, gravar e apresentar material que seja feito, né, que nunca tenha sido gravado, ou que tenha sido gravado em condições precárias, ou que esteja inacessível, mas a gente obviamente também abre oportunidade para obras que já têm 1 ou 2 gravações, que já existem no fim das contas, mas que ainda merecem, na verdade, um conhecimento maior, para que a gente tenha, inclusive, possibilidade de perceber nuances de interpretação, as possibilidades das obras, etc. Então, toda sexta-feira a gente posta um vídeo. No momento a gente, na verdade, está até fazendo uma retrospectiva do movimento Música Viva,
que, enfim, é uma das coisas sobre as quais a gente mais fala, assim, a gente acaba discutindo muito sobre aquele momento, enfim, sobretudo da Carta Aberta, o nacionalismo contra o dodecafonismo, o universalismo, etc. Mas a verdade é que é uma produção muito pouco conhecida, até porque boa parte desses compositores do movimento Música Viva, eles migraram para um campo nacionalista logo na sequência. E esse repertório da década de 40 acabou ficando um pouco esquecido, ele acaba ficando só num campo teórico e muito menos num campo prático, digamos, no conhecimento realmente da produção brasileira. E eu acho muito interessante, por exemplo, ver como, no fim das contas, essa produção dodecafônica ela tem um aspecto muito mais de diálogo com o nacionalismo, com questões rítmicas, com a expressividade do que a gente às vezes imagina. O contraste, na verdade, é muito mais evidente, talvez, na teoria do que na prática. Então, enfim, isso é, por exemplo, um dos aspectos que a gente tentou trabalhar, assim, não apenas, obviamente, Santoro e Guerra Peixe, nesse momento são os compositores que a gente conseguiu gravar do movimento Música Viva. Espero que em algum momento ainda consiga gravar Dino Krieger, Eunice Katunda, mesmo Kohlreuter, para que a gente tenha uma noção melhor dessa produção. Mas no momento basicamente é isso. Mas enfim, voltando, né, ao projeto em si, ele cobre, enfim, vários períodos. Tem bastante orgulho de ter feito até algumas coisas muito interessantes, né, vamos dizer, desse movimento Música Viva, por exemplo, ter feito os trios de cordas do Santoro e do Guerra Peixe, os quartetos de cordas 1 e 2 do Santoro. Cheguei a fazer até, na verdade, também o quarteto número 1 do Guerra Peixe em Moscou, mas ele acabou não entrando no projeto por não ter vídeo, e ele acabou divulgado de uma outra maneira. Mas, enfim, fomos seguindo períodos outros ainda, né? Na verdade, gravei também várias coisas, por exemplo, de James Widmer, Francisco Mignone, da década de 60, enfim, Almeida Prado, Silvio Ferraz, Paulo Chagas, Estércio Marques Cunha, Esther Sclia, Kilza Sete, como eu já tinha falado antes, a própria Maria Helena Rosas Fernandes também, que é um nome que precisa ser mais conhecido, Frederico Richter. Então, há uma ampla gama assim, de compositores que a gente está trabalhando e, enfim, tentando divulgar um pouco mais tanto esse período, digamos assim, década de 40, 50, 60, 70 no Brasil, que, enfim, pelo fato de que os compositores já foram morrendo, inclusive, acabaram ficando um pouco perdidos no meio do caminho. Às vezes, obviamente, a gente faz alguma coisa, agora algumas coisas começam a ser retomadas, assim como, por exemplo, o projeto Música do Brasil, que está sendo lançado pela Naxos, tem retomado uma série de coisas, sobretudo na música sinfônica, mas a música de câmara, sobretudo, me parece ainda um campo um pouco difícil, até pela diversidade de instrumentos, de formações. Às vezes pegar um instrumento cria um grupo muito mais fácil. Vamos dizer, o Instituto Piano Brasileiro, por exemplo, tem uma vantagem de trabalhar com um grupo de pianistas mesmo, né? com alguma coisa que cria uma coesão, né? A música de câmara, embora a gente fale nela, são muitas coisas diferentes, né? Assim, de cordas, sopros, metais, percussão, piano, etc. E interessam a grupos diferentes no fim das contas, né? E isso acaba dificultando um pouquinho mais esse trabalho de coesão, mas ao mesmo tempo é um campo riquíssimo que merecia um pouco mais de divulgação. Então nós vamos, enfim, a ideia era um pouco tratar dessas questões. O projeto está disponível no YouTube, no canal do Zenon Cultural, e ao mesmo tempo também postamos no Instagram, no canal do Zenon, e numa página do próprio projeto no Facebook, né, com Música Rara Brasileira,
toda sexta-feira um videozinho com algum pequeno texto comentando sobre a obra, divulgando um pouquinho desse trabalho. Espero que se interessem. Podem acessar realmente Zenon Cultural no YouTube e dar uma olhadinha nas gravações. Acho que vale muito a pena. Então, muito obrigado.